Bíblia é um livro que se prega todos os dias. Discipulado cristão dura toda a vida inteira. Bem, graças a Deus estamos aqui mais uma vez para nos engrandecermos juntos em nome do Senhor. E eu acredito que todos nós partilhamos a mesma disposição de estarmos aqui reunidos em nome do Senhor para cultuarmos a Ele. Ele nos deu uma promessa, nos garantindo de que onde estiverem dois ou mais reunidos em seu nome, ali Ele estaria. Então acreditamos que a presença dEle é real neste lugar, porque Ele mesmo assim o prometeu. Bem, é o momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Peço a máxima concentração dos meus amados. Mas antes, porém, nós vamos a Deus em oração. Inclina a tua cabeça, fecha teus olhos. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento oportuno que o Senhor providenciou, de estarmos aqui reunidos em teu nome, Pai, para te louvarmos, para te exaltarmos e também para ouvirmos a tua palavra. Senhor, nos concede a graça, poderoso Deus, neste exato momento. No nome de Jesus Cristo, Pai, queremos mais uma vez sermos edificados por meio da tua palavra. E que a transmissão da tua palavra, Senhor, seja clara e audível, acessível a todos os irmãos que estão aqui neste lugar. Ser comigo, ser conosco, do começo até o fim. No nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11. Evangelho segundo Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Vamos apenas pegar o versículo 1 do livro de Lucas, capítulo 11. Depois vamos para Mateus 6, verso 11 a verso 13. Vamos começar com Lucas 11, 1 e vamos para Mateus 6, 13. Lucas, capítulo 11, verso 1. E depois vamos para Mateus, capítulo 6, verso 9, a verso de número 13. Deu uma feita, estava Jesus orando, Lucas capítulo 11, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Bem, o capítulo 6, do verso 9 a verso 13, é o capítulo que vamos fazer uma exposição por ordem. O capítulo 11 de Lucas, verso 1, vai servir apenas para introduzirmos a temática deste sermão. Bem, o que eu pretendo abordar, tratar, tem um irmão aí que tem um fundo para poder conectar com o aparelho, agradecia. Um fundo para poder conectar com o aparelho. O que eu pretendo abordar, tratar no dia de hoje está voltado à oração. Está voltado à oração. Parece que é muito comum nós falarmos sobre isso. Nós já estamos bastante familiarizados, já estamos bastante acostumados a ouvir sermões, pregações sobre a oração. E nós temos
diversos homens de Deus ao longo da história como referências que oravam bastante. Nós conhecemos biografias de diversos homens de Deus que oravam muito. E somos tão peritos em citar esses homens, como Knox, David Brennan, George Whitefield, e John Wesley, Martinho Lutero, e muitos homens de Deus que nós sabemos que eram homens poderosos, porque oravam bastante. Mas quando nós olhamos para todo este cenário, quando nós olhamos para esses homens de Deus que ao longo da história da igreja oravam bastante, nós não nos preocupamos com o nosso estado nos dias de hoje. Porque homens de Deus que nós conhecemos, eles oravam bastante e nós, ao lermos o passado desses homens, nós podemos ver que eles eram marcados por uma vida de oração. E não só, os efeitos de oração eram tão visíveis na vida desses homens. Nós, hoje, subimos ao monte, nos fechamos para orarmos. Quando descemos do monte, permanecemos da mesma forma. Quando saímos do quarto, permanecemos da mesma forma. Mas não era isso que acontecia com os homens de Deus. Nós temos o relato de Moisés, que subiu ao monte quando desceu. A glória do Senhor brilhava sobre a sua face. Mas quando nós subimos ao monte, quando nós nos acomodamos em um certo lugar para orar, as coisas permanecem do mesmo jeito. Sabemos que a oração é um dos meios da graça. Foi Deus quem designou este meio. Foi Deus quem nos ordenou a orarmos. Por que Ele fez isso? Porque Ele determinou soberanamente a intervir nas causas humanas por meio da oração. Então, Deus soberanamente determinou agir por meio das nossas orações. Deus está disposto a agir por meio das nossas orações. Acredito que foi este conhecimento, ou é este conhecimento que muitos servos de Deus tinham sobre a oração, que os movia a orarem. Porque eles sabiam que Deus é um Deus que estava sempre disposto, que há uma certa prontidão por parte de Deus a agir quando os seus oram. E o que nós temos aqui no versículo 1 do capítulo 11 é algo bastante surpreendente. Por quê? Quando nós lemos o Sermão do Monte, nós entendemos que o Sermão do Monte é o maior sermão que Jesus pregou. Jesus realizou muitos sinais e prodígios. E os discípulos, ao contemplarem todas as coisas que Cristo fez, eles poderiam ter pedido a Cristo que os ensinasse a pregar. Eles poderiam pedir ao Mestre: Mestre, ensina-nos a realizar milagre. Mestre, ensina-nos a sermos um bom pregador, como o Senhor é. Mas este não foi o pedido deles. É o que nós lemos aqui no versículo 1. Os discípulos lhe pediu, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. O que podemos entender aqui é que João Batista, na qualidade de ser profeta, era um homem de oração. Não era apenas profeta, também era professor de oração. Um grande catequista de oração. E os discípulos ficaram tão fascinados quando olharam para os discípulos de Cristo, quando olharam para o discípulo de João Batista, ficaram tão impressionados da maneira como o profeta João Batista instruía, ensinava, discipulava os seus discípulos a orarem.
Isso provocou uma certa comoção por parte dos discípulos, de tal maneira que eles procuraram o mestre para que pudesse ensinar a orarem. Ensina-nos a orar, Como também João ensinou aos seus discípulos. Sabemos que o profeta João Batista foi um grande pregador. Isso nós sabemos. E sabemos que Cristo também foi um grande pregador. Aliás, melhor pregador, maior e melhor pregador que já pisou neste cosmo, o nosso mestre. Mas mesmo ouvindo o que eles ouviram, mesmo vendo o que eles viram, não pediram para que o Senhor os ensinasse a pregar, a realizar milagres. Eles disseram: Mestre, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Nós falamos muito sobre oração. E até existem lugares que motivam, todos os lugares, acredito, todas as igrejas, os líderes, motivam os seus liderados a orarem. Mas isso não é suficiente. O que falta em muito desses lugares é o que? A instrução sobre a oração. Nós oramos de qualquer maneira, por isso é que nós não temos visto resultados. Pedis e não recebes, porque pedis mal. Por que os resultados da oração não são tangíveis nas nossas vidas, não são tão reais? É porque nós oramos mal. Nós pensamos que uma vez que Deus vela pela sua própria glória, então nós é que devemos determinar meios pelas quais o nome dele deve ser glorificado. Deus é quem decide, Deus é quem estabelece os termos. O meu nome deve ser glorificado assim como eu determinei, assim como eu decidi. Então nós escolhemos formas, meios pelas quais Deus deve responder às nossas orações. Se os efeitos da oração não são tão reais nas nossas vidas, é porque nós temos orado mal. E no capítulo 6 de Mateus 6, capítulo 9, capítulo 6, do versículo 9 a versículo 13, nós temos aqui a catequese sobre a oração. Evangelho de Lucas, ou Evangelho de Lucas, Evangelho de Mateus, nós conhecemos que esses dois evangelhos são evangelhos sinóticos, porque têm a mesma performance literária. Mas nem tudo que está no Evangelho, está escrito no Evangelho segundo Mateus, também está escrito no Evangelho segundo Marcos ou Lucas. Eles não partilham o mesmo conteúdo, a mesma narração a 100%. Por isso é que esse discurso sobre a oração dominical, sobre a oração do Pai Nosso, não começa em Mateus capítulo 6, não começa da mesma forma como começa em Lucas, capítulo 11. Não começa da mesma forma, ou seja, não são apresentadas da mesma forma. Então, o que nós devemos saber é que a oração não é apenas aquilo que nós entendemos que temos feito quando abrimos as nossas bocas. Porque nós pensamos que orar bem significa gritar. Nós pensamos assim. Não é que seja errado orar assim, gritar. Não é que isso seja errado. Mas nós condicionamos a oração àquela força, aquele anseio forte de gritar. Nós pensamos que orar é isso. Nós pensamos que orar é isso. Nós oramos porque
desejamos Deus, porque queremos que Ele se manifeste. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vocês percebem? Achar ali, buscar. E não é um buscar salvífico, certo? É um buscar devocional. É eu me relacionar com Deus por meio da oração. Então, quando nós estamos a orar, sabemos que nós estamos a buscar Deus, a buscar a face de Deus. Mas não se busca a face de Deus de qualquer maneira. Não se ora de qualquer maneira. Olha só como você está. Você ora bastante, você vai em certos lugares, igrejas, você vai distante, mas parece que não há nada. Parece que nada acontece na tua vida. As coisas permanecem da mesma forma. Não há mudança nenhuma. Mudança no caráter, mudança no ministério, mudança... Não há nada mesmo, nada. Você não cresce. Você não se conforma à imagem de Cristo. Então Deus estabeleceu a oração porque Ele está disposto a agir por meio das nossas orações. Deus não estabeleceu a oração simplesmente porque quer nos ouvir. Não. Porque Ele está disposto a solucionar os nossos problemas por meio da oração. Por meio da oração. Então, uma vez que os discípulos pediram a Cristo que ensinasse-os a orarem, no capítulo 6, livro de Mateus, nós temos aqui a catequese, a instrução sobre a oração. Então, nós temos aqui a catequese sobre a oração. Uma vez que os discípulos pediram que o Mestre os ensinasse a orar, então Jesus vai fazer isso. Vai fazer o quê? Vai instruí-los a orarem. Nós também devemos fazer a mesma coisa. Quando sentimos ou quando percebemos que o que nós buscamos em oração não conseguimos alcançar, devemos pedir para que Ele nos ensine a orar. Devemos ser sinceros. Eu já orei assim, já fiz assim, já fiz assim. Talvez eu estou a orar mal. Senhor, ensina-me a orar. Isso não é difícil. Isso não é difícil. Então, você não pode simplesmente ir de um lugar para outro, ir em várias igrejas, ir em vários encontros, para orar e deixar que as coisas continuem assim, do mesmo jeito. E deixar que as coisas continuem da mesma forma. Tem que haver mudança, irmão. Por que muitos homens de Deus experimentaram grandes coisas no passado? Por quê? Porque eles oravam de verdade, com seriedade. Oravam com seriedade. Orar com seriedade. Não orar de qualquer maneira. Eles oravam e também esperavam pela intervenção de Deus mediante a oração. Por que Jonathan Edwards pegou um sermão tão poderoso? Sermão que nós conhecemos, pecadores na mão de um Deus errado. 3 dias e 3 noites em oração. Que tipo de sermão ele teve? Um sermão tremendo, um sermão poderoso. David Brenner, o grande missionário, por que ele conseguiu enfrentar os índios carnibais? Pregar o evangelho, pessoas que matam e comem humanos. Aquela coragem é porque ele orava.
Ele estava revestido do poder do alto. E nós não somos revestidos do poder do alto quando nós fazemos as coisas do jeito que nos parece, quando nós oramos a maneira como nos parece, quando nós oramos de verdade, de forma séria. De forma séria. Você sabe que agora, no passado era assim, você sabe que agora és uma nova criatura. Os cristãos já entendiam que, as pessoas já entendiam que converter-se à fé cristã é algo que poderia custar morte. E para combater o medo de morrer, porque é um sentimento natural, é humano. Para combater o medo de morrer, para lidar com esse medo, muitos discípulos de Cristo que morreram ao longo da história da igreja, eles oravam bastante. Por isso é que eles conseguiram enfrentar situações de gênero. Que situação é que nós não podemos enfrentar mediante a oração? O quê? O quê? Vamos prosseguir. Mateus capítulo 6, verso 9. Mateus capítulo 6, verso 9. Aqui temos a resposta de Jesus. Portanto, orai vós deste modo. Orai deste modo ou desta maneira. Cristo está estabelecendo o padrão de oração, o modelo de oração, a fórmula de oração. Não é recita. Não? Quando diz, Pai nosso que está no céu. Todos nós nos colocamos em pé. Santificado seja teu nome. Amém. Não. Isso aqui é doutrina, é doutrina. Não é para recitar, é doutrina. Jesus está a doutrinar os discípulos. Não está a dizer que, olha, isso aqui fica como récita. Isso aqui tem que ser récita, não. É doutrina. Vocês devem orar desta forma. A vossa oração deve obedecer esta regra, este padrão, esta maneira. Não é que vocês devem recitar conforme nos ensinaram no catecúmeno. Não é assim que nos ensinaram? Perdão se alguém aqui daí. Portanto, orai vós deste modo. Pai nosso que estás nos céus. O Pai está nos céus. Primeiramente, nós temos que saber que quando nós nos dirigimos a Deus em oração, nós temos que nos dirigir ao Pai, em nome do Filho. Por isso é que nós, aqui no CAM, a liderança, sempre ensinamos que todas as vezes que nós estivermos a orar, o nome do Filho não pode faltar. Nós oramos ao Pai, mas em nome do Filho. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Então pedimos ao Pai, nos dirigimos ao Pai mediante o nome do Filho. Pai nosso que está nos céus, o Pai só pode chamar Deus de Pai, todos aqueles que têm Cristo como único Senhor e Salvador. Todo quanto receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Muitos dos nossos pais, as nossas mães, não, todos nós somos filhos de Deus, porque Ele é que nos criou. Não. Existem filhos de Deus, existem filhos do diabo. Sabemos isso, né? Mas, você quando fala que não, você não é filho de Deus, você é filho do diabo. É sinceridade. Quando você diz a uma pessoa que não tem Cristo como Senhor Salvador, você é filho do diabo, você está a ser sincero. Não importa como é que ele vai sentir, está me ofender. Não. Você é filho do diabo. Deus não é teu pai. Deus é o teu Criador.
Deus é Pai daqueles que têm Cristo como Senhor e Salvador. Então nós nos dirigimos a Ele como filhos, porque recebemos Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Deus é Pai de todos. Devemos sempre orar, devemos sempre lhe buscar. Pergunta ele nessa mamãe ou nessa vovó. Vovó, já recebeste Cristo como Senhor e Salvador? O que é que isso significa? Você já tem Cristo como seu único Senhor e Salvador, você está salvo, você já foi batizado. Essas explicações mínimas. Se dizer que não, então diz, mamãe, papá, avô, você não é filho de Deus, Deus não é teu pai. Então nós somos filhos de Deus, por isso nos dirigimos a Ele como filhos. Como filhos. Então, a nossa oração deve ser dirigida ao Pai, ao Deus que está nos céus. A seção B. A seção C. Porque a seção A é, portanto, orai vós deste modo. A seção B é Pai nosso que está nos céus. A seção C, santificado seja o teu nome. Jesus está a ensinar os discípulos a clamarem que Deus santifique o seu nome. Que Deus santifique o seu nome. Vocês sabem que os judeus ortodoxos não pronunciam o nome de Deus. Sabiam disso? Eles não pronunciam o nome de Deus. Eles preferem chamar Adonai, mas Yahweh. Judeus ortodoxos não pronunciam. Bem, existem dois tipos de judeus. Tem judeus ortodoxos, tem judeus messiânicos. Judeus ortodoxos são aqueles que não acreditam que o Messias veio. Judeus messiânicos são aqueles que acreditam que o Messias veio. Bem que há uma certa diferença entre o judaísmo messiânico e o cristianismo, porque os judeus messiânicos não acreditam na Trindade e muitas outras doutrinas. Então, os judeus ortodoxos, eles não pronunciam o nome de Deus, Yahweh, não pronunciam, porque é tão sagrado, que eles têm medo de pronunciá-lo. Santificado seja o teu nome. O nome de Deus deve ser santificado. Como é que o nome de Deus é santificado? Como é que nós devemos santificar o nome de Deus? Nós santificamos o nome de Deus quando nós fazemos as coisas conforme Ele ordenou. Ou seja, é pela nossa obediência que o nome de Deus é santificado, pela nossa reverência. O que Jesus está a insinuar é que o nome dele deve ser respeitado. Deus vela em seu nome, nós também devemos velar pelo nome dele. E a maneira como nós fazemos as coisas que nós temos feito, será que o nome de Deus tem sido santificado, reverenciado, respeitado? O que você faz, a vida que você vive, demonstra um certo respeito, uma certa reverência ao Deus que você invoca. Será? Nós precisamos santificar o nome de Deus. Precisamos reverenciar o nome de Deus. E fazemos isso quando nós obedecemos a sua palavra. Verso de número 10. Venha o teu reino. Nós temos que desejar a manifestação do reino de Deus. Seção B do verso 10. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Assim, na terra como no céu. Bem, sabemos que a vontade de Deus se manifesta em plena harmonia nos céus. Jesus está a insinuar os seus discípulos a clamarem para que essa mesma harmonia da manifestação da vontade de Deus que acontece no céu
desça também na terra. Que a vontade de Deus se estabeleça na terra perfeitamente. Seja feita a tua vontade. E muitos de nós não gostamos disso. A vontade de Deus. Por quê? Porque é algo bastante confrontador. Nós sabemos que fazer a vontade de Deus não é algo fácil. Porque confronta a nossa vontade. Nós temos uma vontade que é influenciada pelo mal. Que é influenciada pelo pecado. E Deus tem uma vontade perfeita, sã. E para nós nos submetermos à vontade de Deus, sabemos muito bem que isso vai nos custar a nossa própria vontade. Não é fácil obedecer à vontade de Deus, não é fácil fazer a vontade de Deus. E nós somos tão bons quanto a isso, esquivar-se da vontade de Deus. Nós oramos, mas bem lá no fundo, é a nossa vontade que nós buscamos. É a minha vontade que eu quero. Porque eu sei que fazer a vontade de Deus não é fácil. Então vou estabelecer a minha própria vontade. Mas falando da vontade dele, nós temos que ser muito cauteloso com o nosso coração. Muito. Isso não significa que uma vez que sabemos que estamos a fazer as coisas não estão a dar certo, nós temos que parar de orar. Não devemos parar de orar. Não devemos parar de orar. Não devemos parar de orar. Em Lucas capítulo 18, verso 1, a Bíblia diz o seguinte: contou-lhes também uma parábola sobre dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus usou uma parábola em Lucas capítulo 18 para poder catequizar os seus discípulos a orarem e nunca desfalecerem. E a nossa oração deve ser qual? De buscar a vontade de Deus. Deus, tua vontade. Não importa se eu vou morrer, não importa o que vai acontecer comigo, tua vontade. É tua vontade. Isso não é fácil. Não importa como é que, se as coisas não estão a mudar, se as coisas não estão dando certo, se não estou a conseguir emprego, se não estou a conseguir entrar na faculdade. Não importa a tua vontade. Já orei bastante, não estou a ser curado, Deus, tua vontade. Podemos fazer tantos pedidos, podemos orar de qualquer maneira. Meus amados irmãos, no final de tudo, nós temos que confirmar sempre a vontade de Deus. E nós sabemos muito bem que todos aqueles que pertencem a Deus, por mais que orem de qualquer maneira, uma vez que você pertence a Deus, e Deus sabe que o teu pedido é um perigo para a tua salvação, irmão, Deus não vai responder a oração conforme você está pedindo. Não vai. Esquece isso. Esquece. Deus não vai te perder por causa da tua oração. Deus não vai te perder por causa do teu pedido. Não vai. Não vai fazer isso. Deus conhece as nossas intenções. Deus nos conhece. E o propósito dele é glorificar a si mesmo por meio das nossas vidas. Por meio das nossas vidas. Amém? Seja feita a tua vontade. No céu, os anjos obedecem a Deus de forma perfeita. A criação de Deus nos céus obedecem a Deus. Mas aqui na terra, não. Conforme lá no céu, Deus é obedecido. Os homens não obedecem a Deus aqui na terra, como nos céus os anjos obedecem a Deus. Os anjos obedecem a Deus sem influência do mal, sem influência do pecado. Nós aqui obedecemos a Deus,
Mas também muitas vezes somos influenciados pelo mal, pelo pecado. Por isso é que a nossa obediência a Deus chega a não ser perfeita. Chega a não ser completa por causa da influência, da interferência do pecado. Então Jesus está a catequizar e ensinar os seus discípulos a pedirem a vontade de Deus. Que a vontade de Deus se faça. Que a vontade de Deus seja feita. Que a vontade de Deus seja feita. Você sabe qual é a vontade de Deus para com a tua vida? Sabes qual é a vontade de Deus para com a tua vida? Sabes qual é? O que é que Deus quer de você? O quê? Não vai nos coches. É coche ou coche? Coche. Buscar a resposta. Porque eles lá tem coisa até que eles ensinem. Parece que são coisas milagrosas. Podem até te prometer com 100 kwanza você pode ter uma grande empresa, você pode ser um grande milionário. Com 1000 kwanza você pode. Mas nós sabemos que, todavia, as coisas só vão acontecer nas nossas vidas conforme Deus quer, conforme Deus designou, conforme Deus estabeleceu. É assim que nós devemos orar. Deus, tua vontade. Tua vontade. Qual é a tua vontade? O que é que tu queres de mim? Cidade. Qual é a tua vontade? Que a tua vontade seja feita. Amém? A vontade de Deus seja feita. Verso 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aprendemos com o apóstolo Paulo que Deus é aquele que, de acordo com as riquezas da sua glória, supre todas as nossas necessidades. A provisão de Deus nas nossas necessidades. Uma vez que muitos cristãos entendem que Deus é aquele que dá, Deus dá, Deus dá, Deus dá. Alguns já não buscam. Não, Ele é que vai nos dar o pão. Ele dá o pão. É só pedir, Ele vai dar. Sei que temos muitos cristãos preguiçosos. Não querem trabalhar, não procuram emprego. Até tem alguns que nem têm currículo. Mas está a namorar. Não quer terminar ensino médio. Não procura emprego. Mas quer namorar. Mas você aceita o meu homem assim? Vocês aceitam o meu homem assim? Você também me aceitar? Ah, eu lhe amo. Mas esse amor é como então? Você também me aceita mesmo alguém que não procura emprego? Ele pergunta quando ele vai procurar esse emprego. Vamos casar quando então? Não, irmã, nós temos que ter paciência, temos que ter fé. A Bíblia diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus dá, é só quando vamos a pedir, mas tal pedir, eu como então? É assim. Você pede e não busca. Vocês sabem que trabalhar é um mandamento? Sabem disso? Trabalhar é um mandamento. Trabalhar é um mandamento. Foi estabelecido na criação. É mandamento, é ordem. Trabalhar é mandamento. Principalmente nós, os homens, nós irmãos, nós somos obrigados a procurar emprego, trabalhar. Deus dá sim, também devemos buscar. E você está numa relação com o irmão, irmã. Você não lhe fala nada de procurar emprego. Já lhe falaste muito sobre procurar emprego. Nunca procurou emprego. Já lhe perguntaste se tem currículo. Não tem currículo. Mas é mesmo difícil deixar esse irmão. É difícil de deixar. É mesmo difícil de deixar. Deixa! Oh. Não procura emprego. Terminou não na classe. Meio nada. Não quer mais estudar. Não procura emprego. Deixa! Conselho de irmão Casimiro é de deixar. Você vai fazer 15, 16, 19 anos só a namorar mesmo só. Só namorar. O fim de namoro é casamento, né? Não.
Então, é verdade, sim, que Deus supre as nossas necessidades. Ele nos dá o pão de cada dia. Ele supre todas as nossas necessidades. Deus é um Deus de providência. É um Deus que providencia meios pelas quais nós temos que suprir as nossas necessidades. E uma vez que temos este conhecimento, temos que equilibrar este conhecimento com o imperativo que ele estabeleceu na criação. Sabemos este imperativo, né? Sabemos. É do suor que temos que ter pão. É do suor que temos que ter pão. Não é? Ficar a orar, simplesmente orar, pernas cruzadas, braços cruzados, orar. Ficar só em casa, todos os dias, Facebook, WhatsApp. Estava mesmo a anunciar vagas de emprego, estava mesmo a ver no Facebook vaga de emprego, site, nada. Relacionamentos assim devem acabar. Amém? Amém? Oh, deve acabar. Deve acabar. Então Deus supre as nossas necessidades. Jesus está ensinando os discípulos a clamarem, a pedirem para que Deus supre as suas necessidades. Verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado os nossos devedores. Nós temos demonstrar o nosso amor ao próximo quando eles cometem falhas, assim como Deus tem demonstrado o seu amor para conosco quando nós falhamos. Porque perdoar é uma demonstração de amor. Quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa. Quem ama não é rancoroso. Perdoar é ordem. E nós temos que orar para que Deus nos conceda a disposição de perdoarmos o nosso próximo de forma voluntária, de forma pacífica, sem rancor nenhum. Perdoaste a pessoa, mas já não cumprimenta mais a pessoa. Isso é o que? Isso é perdão. Isso não é perdão. Isso não é perdão. Então nós temos que perdoar o nosso próximo. A maneira como Deus também nos tem perdoado. Versículo 13. E não nos deixeis entrar em tentação. Jesus está ensinando os seus discípulos. Jesus ensina os seus discípulos. Nos ensina a pedirmos para que Deus nos dê escape para não cairmos em tentação. Nós não podemos orar para que Deus não nos deixe cair em tentação simplesmente no momento em que nós tivemos a termos sentimento de tentação, ou seja, quando nós estivermos a sentir que estamos a ser tentados. Não. Você pode estar a ser tentado mesmo não tendo sentimento. Você não sente. Você não sente. Satanás está atacando você, mas Satanás está a te atacar. Satanás está a atacá-lo, mas você não está a sentir. Então nós não podemos esperar sentimento para depois pedirmos: Deus, por favor, estou sentindo que o diabo está a me tentar. Não me deixe cair em tentação. Não. Não. Não espere sentimento. Não espere sentimento. Não nos deixe entrar ou cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal, pecado. E nós entendemos e acreditamos que se Deus não intervisse nas tentações que nós sofremos, irmãos, de modo nenhum nós poderíamos suportar. Teríamos a capacidade de suportar as tentações que nós temos enfrentado. Não há motivo de nós nos gloriarmos quando nós passamos na tentação. Não há motivo. Não há motivo. E se você se gloria por ter passado em momento de tentação, irmão, podes crer que um dia Deus vai te deixar solto e você vai cair.
Mas aquele jovem caiu mesmo nesse pecado. Oh, esse pecado aqui mesmo caiu. Caiu mesmo nesse pecado. Nada, não pode. Não, não pode. Isso é o quê? Quando nós nos comportamos assim, isso é o quê? Nós estamos a nos vangloriar. Irmão, se nós não caímos em certos pecados, é porque Deus nos tem assegurado. Deus nos tem assegurado. Deus nos mantém nas suas mãos. Não há motivo de nós nos vangloriarmos porque fulano fornicou, nós não estamos a fornicar. O fulano se masturbou, nós não nos masturbamos. O fulano é um traidor, tem traído. Não há motivo de nós nos acharmos. Não há motivo nenhum. Aliás, nós devemos nos humilhar. Devemos nos humilhar e ajudarmos o nosso próximo. Quando fulano caiu, nós achamos então que é motivo nós nos sentimos que não. Ei, nada, eu sou mesmo espiritual. Nossa, eu sou grande homem de Deus. Nada, eu sou grande homem de Deus. Fulano caiu, pregava mesmo muito, mesmo, orava, caiu. Nada, eu sou grande homem de Deus mesmo. Eu nunca caí, até agora, nunca caí, nunca cometi aquele pecado. Eu sou grande homem de Deus. Alguns até ficam alegres. Tem alguns que se alegram. Aquele camarada foi muito teimoso, hein? Não você achar que é mais espiritual. Muito teimoso. Toda santificação. Não está aí. Engravidou, não está ali. Cristãos. Pessoas que professam a fé cristã. Pessoas que professam a fé cristã. Não estou falando de pessoas que estão no mundo, mas pessoas que estão no nosso meio. Aquele irmão também exagerava, já viu? De tanto exagerar, já viu? Caiu. Está ali agora. Pessoas que fazem festa. Não há motivo de nós nos gloriarmos. Não há motivo de nós nos alegrarmos. É motivo de nós nos humilharmos. De sermos mais vigilantes. De orarmos mais. Que Ele não nos deixe cair em tentação. Mas nos livre do mal. Nos livre do mal. Temos que pedir para que Deus nos livre sempre do mal. Amém? Nos livrar do mal. Não é para ir no culto de libertação. Não é para ir no culto de libertação. Está a ser perseguido, família, demônios, pecado. Eu preciso de uma libertação. Então vai lá no culto de libertação. Para ser liberto. Jesus catequizou os discípulos a pedirem para que o Senhor os livrasse do mal. Temos que pedir, Senhor, nos livre do mal. Eu não estou mais agora. Deus, me livre deste mal, me livre. Que a tua vontade seja feita, me livre. Se Deus quiser te livrar, vai te livrar. Se Deus também não quiser, não vai te livrar. Não sabem disto? Apóstolo Paulo não pediu para que o Senhor removesse dele aquele espinho que incomodava a sua carne. 3 vezes. Apóstolo Paulo não teve a resposta da oração como ele esperava. Não. Deus disse, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente. Está a doer, você está a chorar. Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. A minha graça te basta. Isso não é fácil, irmão. Isso não é fácil. Isso não quer dizer que nós não vamos chorar, não vamos sentir dor. Vamos sentir mesmo. Mas nós sabemos que quando não estamos a ver resposta conforme nós esperamos, já tem na Bíblia, já há resposta nas Sagradas Escrituras. A graça dele te basta. Amém? Deus, se as coisas não vão acontecer conforme eu estou a pedir, a tua graça é suficiente para mim. A tua graça me basta. Então, nós temos que clamar pela intervenção de Deus, pedir sempre pela sua intervenção quando nós estivermos a passar momentos de tentação. Quando somos atacados, bombardeados pelo mal. Temos que clamar que Ele não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal.
porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Dele é o reino, dele é o poder, dele é a glória. Para sempre. Para sempre. Então, uma vez que nós sabemos, e não é a primeira vez que nós ouvimos uma oração sobre, uma pregação sobre esta passagem, sobre o modelo da oração, todas as vezes que nós estivermos a orar, nós temos que fazer um exame sobre a maneira como nós estamos a orar. Pare um pouco. Verifique a maneira como você ora. Tem pessoas que contam, parece que Deus é um boneco programado. Você pode orar de qualquer maneira, não importa. Alguns até partem em cadeia porque estão a orar. Outros que estão a se rebolar no chão e estão mesmo a orar, é oração. Alguns até estão morrendo na parede. Deus, Deus, Deus. Já tivemos na Fábrica dos Campeões um amado. Está a orar, está a pisar no pé da irmã. É? Não. Deus está pronto para responder às nossas orações. Mas nós temos que saber que Deus vela em glorificar o seu nome por meio de todas as coisas. Por meio de todas as coisas. Por meio de todas as coisas. Uma vez que nós sabemos que Deus está disposto a responder às nossas orações, porque Ele mesmo nos mandou orar, nós temos que orar. Orar de acordo com este padrão. Orar de acordo com este modelo. Eu até admiro irmãos que quando participam nos encontros de oração, nas reuniões de oração, está mesmo no encontro de oração, que sabe muito bem que saiu de casa para ir orar com os irmãos. E irmãos estão a orar, está sempre olhando os irmãos. Tem irmãos que estão muito... mas Mas você não pode falar. Nós como líderes, só estamos a olhar. Nós às vezes abrimos um pouco os olhos para poder... Estamos a ver a pessoa... Você está mesmo assim. Às vezes controlamos um pouco para poder... mas aquele irmão não está, o que é que se passa então? Irmão, mas nada, bem cru. Podemos fazer isso. Saíste da tua casa para orar. Depois algumas pessoas quando vão ao monte, nem 2 dias, um dia mesmo, só um dia, sente que já está a morrer. Ora ainda, está doente, está cansado, tem fome, ora. É bom quando você está a orar e sente algum sentimento a confrontar a tua, sente alguma indisposição. Você tem que continuar. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Não, você está a orar, só 5 minutos, os joelhos já estão a doer, eu já orei muito, chega. Deus entende. Não é preciso prolongar a oração, Deus entende. Deus ouve, não, Deus olha o coração. Deus mandou orar. Deus não disse coração, não, Deus mandou orar, orar. Deus não mandou orar? Então, Deus não disse, eu vou olhar o teu coração e, portanto, eu vou olhar o teu coração, não precisa orar, eu vou olhar o teu coração. Não, Deus mandou abrir boca. Bem, para quem tiver voz para poder orar. Para quem tiver voz, nem todos têm voz para orar. Nem todos têm voz. Então, nós temos que orar, amados irmãos. Temos que orar. Temos que orar de verdade, com seriedade. Com seriedade. Com seriedade. Olha só, em Lucas, capítulo 6, versículo 12, o texto diz o seguinte: naqueles dias, retirou-se para um monte a fim de orar e passou a noite toda em oração a Deus.
O que nós temos aqui nessa descrição é a atitude de Jesus Cristo antes de escolher os seus discípulos. Sabe que Jesus Cristo, antes de eleger os apóstolos, os 12 apóstolos, ele passou noite em oração. Ele fez isso. Ele fez isso. Tem lugares que já não adianta orar. É somente ver a maneira como o irmão ou a irmã se veste. Isso aqui dá para ser diácono. Não é assim? Essa aqui... Sabe varrer. Está muito na igreja. Camisa dele muito grande, calça dele, sapato dele. Dá para ser diácono. Jesus nos deixou o seu exemplo. Falamos muito disso. E nós devemos fazer conforme ele. Devemos fazer conforme ele fez. Para eleger os diáconos, os líderes deveriam passar noites em oração. Deveriam orar, porque foi exatamente o que Cristo fez antes de eleger os seus discípulos. Retirou-se e foi orar. Foi orar. Foi orar. E os discípulos de Jesus Cristo nasceram mediante a oração. É pela oração que eles nasceram, que eles surgiram. Oração. Nós pensamos que os homens de Deus são apenas formados por meio da doutrina, do ensino. Não. Não. Não é somente por meio disto. Por meio da oração também. Por meio da oração também. Por meio da oração também. Nós, os líderes, devemos orar bastante. Para que Deus amadureça aquele que Ele chamou para o ministério. Aqueles que Ele chamou para o ministério. Em Marcos, capítulo 6, versículo 46, lemos o seguinte: E tendo-a despedido, foi ao monte para orar. Por que estamos aqui a usar passagem que a oração é aplicada à pessoa de Cristo? Porque Ele é o nosso modelo. E nós não podemos falar da oração colocando Cristo de lado. Sabe o que Cristo fez ou fazia? Havia momentos que Ele se separava dos seus para poder orar. Nós temos feito isso. Estamos tão comprometidos a Deus até o ponto de nós... Não, já falei muito, já fiz isso aqui, não. Agora é o momento de eu me afastar das pessoas e ir orar. Não, já falei muito hoje. Já falei muito hoje. Já fiz muito isso. Não, já estudei muito. Agora chega. Eu tenho que orar. Eu tenho que orar. Sabemos que a nossa comunhão com Deus é a nossa prioridade máxima. E se a nossa comunhão com Deus é a nossa prioridade máxima, a nossa atitude deve demonstrar isso. Meus irmãos, tem coisa até que nós enfrentamos na vida que temos ignorado bastante. Isso aqui também não adianta orar, irmão. Tudo é para nós levarmos em oração. Tudo. Não aprendemos que devemos orar sem cessar? Aprendemos. Aprendemos. Então, Jesus catequizou, ensinou os seus discípulos a orarem. O pecado que você está... Quer dizer, você está sempre a ceder o mesmo pecado, já não consegue resistir o pecado como resistiu no passado, irmão. Coloque isso em oração. Eu vou jejuar, não importa quanto tempo eu vou ficar de jejum, mas eu vou jejuar, eu vou orar. Não importa se eu vou morrer, esse pecado deve cair. Deve cair. Temos que fazer desafio, nós temos que fazer afronta. Não podemos ser banglo bobo. Deixa só. Nada, eu esse pecado nunca mais vou vencer. Não! Nós temos que lutar. Deve fazer afronta.
Uma vez já pequei várias vezes, já orei, irmão, continua a orar, continua a orar, continua a orar. O Pai que está nos céus vai responder, vai recompensar, vai ouvir a tua oração. É assim. É assim. Ouviste que fulanos, fulanas estão aí no monte, vai também. Nada. Esse pecado aqui, tá bom, eu vou no monte. Esse pecado aqui, tá bom, eu vou na vigília. Esse pecado aqui, tá bom, eu vou fazer aquilo. Assim. Pede ajuda. Irmão, esse pecado aqui tá bom, irmão, eu não estou a conseguir. Irmão, me ajudem. Tem irmãos também que, ao invés de ajudar, mano, isso aqui vai passar, é só um tempo. Ajuda, é para orar com ele. É para dar alguma palavra, alguma exortação. Irmão, é que eu também passei por isso, irmão. Depois vai passar. Não é assim. Ajuda o irmão. Ora com o irmão. Dê alguma palavra, exorta. Amém? E assim. Um dia eu... Vai passar. Não. Não, nós temos que orar sempre. Jesus, quando estava em Getsemane, quando Jesus estava prevendo a sua morte, Mateus capítulo 26, versículo 36, então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos, sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E sabemos que Jesus não orou apenas uma vez, quando estava lá. Jesus foi um grande homem de oração, meus irmãos. Um grande homem de oração. Nunca houve alguém que orou como Jesus. Nunca houve. Podemos falar de fulano, fulana, que orou, fez não sei o que, aconteceu aquilo aí como Jesus. Ninguém. Por isso é que ele é um modelo perfeito em tudo. Em tudo. Então, irmão, não se joga no pecado, não se entrega no pecado, não se entrega. Eu sei que está difícil, eu sei que talvez você já se acostumou. Não se entrega, não, pecado, você que sabe, demônio, diabo, você que sabe. Eu sou teu, não faça isso, você é de Deus. Não faça isso. Não faça isso. Continua a pedir ajuda, continua a orar, continua a se aproximar dos amados, continua a cultuar. Não se você vai se distanciar da igreja assim, o que é que as coisas... Isso não terá solução. Se você quer solução, continua a se aproximar dos irmãos, continua a orar. Nós temos que fazer isso. Amém? Temos que fazer isso. Então não vamos apenas ficar com histórias de que homens de Deus oraram. De que o fulano orou, Noé andou com Deus, Enoque andou com Deus, e nós? E nós andamos com Deus. Temos uma vida de oração. É bom quando nós nos aproximamos de alguém e expressamos a nossa sinceridade. Mano, olha, eu só oro mesmo muito aqui na igreja, mas lá em casa nunca orei. Você pode fazer essa confissão ao teu próximo, irmão. O que é que você faz para orar? Como é que você tem organizado a sua agenda? O seu devocional? Como é que você faz o seu devocional? Como é que você faz o seu devocional? Como é que funciona o seu devocional? Porque tem irmãos que oração é mesmo aqui. É aqui onde ele abençoa comida, onde ele faz tudo. É mesmo aqui. Deus, eu vou chegar em casa, depois quando bater, eu vou dormir. Deus, eu vou acordar. Deus abençoa tudo. Quando chegar em casa, dormiu, acordou. Não ora mais. Nós temos que orar. Bem lá no fundo, nós sabemos que existem coisas que só acontecem quando nós oramos. Não tem irmão, não tem nenhum crente que tenha estabilidade espiritual, que está espiritualmente estável, sem vida de oração ativa. Não existe. Então, se a tua comunhão com Deus não está boa, está faltando a oração. Você tem meditado? Ok, adicione a oração. Vamos ficar um pouquinho, inclina a tua cabeça, fecha teus olhos.